Bora, meu povo, mais um Comente Bíblia aqui. Fica comigo aqui. E do versículo 9 vai continuar aquele texto, aquela mesma temática do versículo 8. Que diz assim, olha. Então, olha, haverá ira e indignação para os que são egoístas e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. E aí no verso 9 diz, e haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Não tem muito a ver com, eu já tive uma aliança com Deus. Não. Tem a ver com a forma como eu vivo hoje, as escolhas que eu faço agora. Por exemplo, eu tenho aliança com Deus, eu devia conhecer Deus. Tá, eu conheço um pouco, eu conheço mais do que o gentio, porque eu sou judeu, né? Mas aí eu vou julgar o gentio, meu irmão que está na mesma igreja, só por uma questão cultural? Não posso. No versículo 9, onde diz que haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu e depois para o grego, no homem, né? Aos que são egoístas, que rejeitam a verdade, aos que seguem a injustiça. Só um momento. Pronto. Existe uma ideia persistente em alguns que serão abençoados por Deus, mesmo fazendo guerra contra Deus. E existe uma ideia de que Deus não tomará vingança, de jeito nenhum, contra os que desprezam a sua verdade e o seu amor. Isso é insano. É insano. Se é verdade que Deus entregou o Filho dele para salvar aqueles que creem, o que você acha que ele vai fazer contra os que o rejeitaram? Se coloque no lugar dele. Você tem filho? Você não daria seu filho para me salvar, daria? Ele nem me conhece. Agora imagina que você dá o seu filho para me salvar, eu estou cagando e andando para você, não quero saber. Eu quero viver da forma que eu acho melhor e você não tem nada a ver com isso. Não se mete na minha vida não, que eu é que sei como é que eu devo viver, sou eu que vou responder pelos meus atos e eu quero viver na iniquidade. Bom, tá certo. Você acha que Deus não vai fazer nada? E aí o versículo 10 aí, em consonância com o 7º versículo, diz assim, mas haverá o que? Glória, honra, paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Versículo 11, pois em Deus não há parcialidade. Em Deus não há parcialidade, né? Tudo de bom ou de ruim que tiver que acontecer aqui, vem primeiro para o judeu, porque é simples, porque o judeu é o primeiro em tudo, é o povo da primeira aliança. Seja bom ou seja ruim, vem primeiro para o judeu. O evangelho foi pregado primeiro a quem? Aos judeus, depois aos gentios, do mundo inteiro. A primeira igreja foi em Jerusalém, ela era massivamente judeu. A igreja de Antioquia não, já era um misto, né? Tinha judeus e tinha gentios, tá bom? Foi lá onde foram os discípulos, que eram chamados os do caminho, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Que cristão para nós é cristãos, parece que cristão é grande Cristo, né? Cristão, diferente de cristinho, né? Pois é, lá na verdade é invertido com relação à nossa expressão aqui. Porque cristão lá é pequeno Cristo, seria como se para nós, o entendimento para nós seria, lá em Antioquia, eles foram chamados de cristinhos, né? A tradução correta seria essa. Para nosso entendimento, entenda o que quer dizer. Pequenos cristos é o que? Cristinhos, ok? Tudo de bom, de ruim vem primeiro para os judeus, depois para os gentios, e que aparece aqui como grego, né? Judeu, israelita, o povo da primeira aliança, são os filhos, o primeiro filho, os primeiros são declarados como filho de Deus, é o povo da antiga aliança. Você vê quando ele chega lá para Faraó, e a primeira palavra que Deus fala com Faraó é: deixa o meu filho ir, senão eu vou matar o seu. Deixa o meu filho primogênito ir, Faraó, senão eu vou matar o seu. Era isso. Depois tem um desenrolar de toda aquela história das pragas e tudo e tal. E aí, se você olhar também aquele negócio que eu citei em outro vídeo passado aí, parábola do filho pródigo, aquele filho mais velho que ficou em casa, aquilo lá representa realmente o povo da primeira aliança. Outro ponto que eu quero encerrar aqui no versículo 10 é que em Deus não há parcialidade, não há acepção de pessoas. Não diante do julgamento de Deus, não diante do uso do juízo e da justiça de Deus. E mais uma vez eu quero dizer,
Um juiz que dá uma sentença, ou que julga, que é julgado, proferir uma sentença, ele faz isso por interesse, por influência, por dinheiro, por amizade, né? Ele acaba negando a justiça, tá? Com esse juiz comprado, né? Então, no tribunal lá, a justiça cambaleia quando o juiz faz isso, ou por uma ideologia, vamos supor assim, tadinho, aquele lá roubou, matou e estuprou, mas ele era tão pobrezinho, nasceu na favela. É diferente do outro que roubou, matou, estuprou, mas esse aqui é da zona do centro comercial, ele é da zona norte. Né? Você está entendendo? Aí, não, peraí, eu vou aliviar para aquele pobrezinho porque ele é pobre. Não. A justiça fala de equivalência para todos os atos de todos os homens. Deus não trata com parcialidade, como certos juízes fazem hoje. Inclusive, tem sido uma vergonha. Você tem visto isso? Os noticiários aí, juiz com milhões, né? Foi pego não sei quantos milhões aí dentro do carro. Juiz, está sendo descoberto tanta coisa feia, tanta coisa errada, vendendo sentença. Gente, os primeiros juízes que foram instituídos por Moisés, eles, na Torá fala sobre como eles deviam fazer. E lá diz para não fazer isso, não tratar com parcialidade, não julgar com parcialidade, não dar privilégio ao pobre por ele ser pobre. Não. A pena é para os atos, não é para a pessoa, não é para a condição financeira, não é para o status social da pessoa. É o ato da pessoa que está sendo julgado. Quando se fala de justiça em um tribunal humano, não vai haver justiça quando eu uso a misericórdia, por exemplo. Aí eu estou sendo parcial. Eu vou aplicar um pouco, mas vou aliviar, então. Não existe justiça. A justiça só é completa em um tribunal quando ela é imparcial, ok? Bom, quando diz Deus aqui que mais haverá glória, honra, paz para todo aquele que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego, o primeiro bem que nós devemos praticar é observe as exigências de Deus, procure andar nos caminhos de Deus. O resumo que está escrito na Bíblia é: teme a Deus e aparta-te do mal. É um bom aviso, principalmente para aqueles que estão lá no capítulo 1, né, praticando o mal, não se arrependem e nem querem voltar atrás e dar ensino aos outros. Tá ok? E aí, versículo 11, que termina dizendo, Deus não tem parcialidade não. Vamos ler do versículo 12 ao 15, tá ok? Diz, todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os e ora defendendo-os. Ok? Então, no verso 12, quando fala que todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei, será julgado. Está dizendo aqui o seguinte, querido, não tem saída para o homem. O judeu não tem a lei? A lei é a Torá? Tem. Pois é, ninguém jamais cumpriu tudo na lei. E o princípio da lei, da Torá é o seguinte: você vai viver se você praticar toda essa lei. Só que ninguém jamais cumpriu, exceto Jesus, né? E aqueles que pecam sem lei também são julgados, porque existe uma lei natural, né? Tá bom? A palavra lei, nomos, ela é frequentemente usada para denotar a lei revelada, a lei de Deus, no caso as escrituras, ou a revelação em geral, né? Quando fala aqui sobre aqueles que pecaram sem a lei, né? Não vai dar todos os pecados, né? Tem sido culpado de pecado de todos os tipos para com Deus ou para com o homem. Pecado é transgressão de uma regra de conduta. Porém,
tornada conhecida para a humanidade através de quê? Pecado ele é salientado pela lei. Pecado é transgressão de uma regra. Não faça isso, não faça aquilo. Quando você faz, bom, então existe uma punição para quem desafia, né, a lei, quer quebrar uma lei. A lei é baseada em um princípio. Então, quando eu quero quebrar essas coisas, existe uma punição. Ele não está falando da lei da natureza, por exemplo. Naturalmente a gente tem aqui dentro de nós a consciência. Às vezes a gente faz coisas que a gente sabe que são coisas erradas, por uma questão de consciência, sabe que é errado. Mas como não está escrito em lei, a gente não pode ser julgado. Mas às vezes a gente é julgado pela consciência, porque ela não deixa a gente sossegar, não é verdade? Isso tem. Cada um é julgado pela lei que tem. Os judeus têm a lei natural e tem a lei de Moisés. Os outros lá, os gentios, só têm a lei natural. Não tem como, a gente é julgado. Porque pecado é pecado, transgressão é transgressão. Existe a lei escrita, mas existe a lei da consciência, a lei daquilo que é, vamos dizer assim, consciência, né? Amém? Deus julgará o mundo e eles sofrerão tanto quanto aqueles que têm a vontade revelada de Deus. Anote aí Mateus 10, 15 e Mateus 11, 24. Todos perecerão, tanto os que guardam a lei de Moisés ou os que não têm a lei, só a lei natural, né? Também perecerão. A palavra grega usada para a questão de todos vão perecer significa destruir, perder ou corromper. É o que é aplicado aqui. A vida, por exemplo, Mateus 10, 39, a recompensa do trabalho, Mateus 10, 42, a sabedoria, 1 Coríntios 1, 19, e a odres, Mateus 9, 17. Essa palavra que é aplicada nesses versículos, tudo aí, tá bom? Ela também é usada para denotar a punição futura ou a destruição da alma e do corpo no inferno. Mateus 10, 28, Mateus 18, 14 e João 3, 15. Portanto, ela denota a morte eterna. Romanos 14, versículo 15, João 17, 12. A palavra é referência a um futuro julgamento a ser feito sobre o gentil, pagão, né? O que não tem a lei, mas tem a lei natural. Aqui o apóstolo não diz que eles serão salvos sem lei. Que sem lei eles vão perecer, mesmo assim. Aqui fica claro que os apóstolos acreditavam que grande parte deles seria destruída, né, dos gentios, vamos dizer, dos pagãos. E aí eles demonstravam zelo em tentar salvá-los. O Senhor Jesus Cristo ordenou que o evangelho fosse pregado a eles. Os cristãos estão agora empenhados no esforço de levar os pagãos, os gentios, ao conhecimento do Senhor Jesus, né? E todos os que pecaram debaixo ou sob a lei, pecaram tendo a vontade revelada de Deus, ou denotados de maior luz e privilégio do que o mundo pagão. Ou seja, os que são judeus pecaram também pecaram. Deve ser mais punido? Sim, porque eles já tinham um nível de revelação muito maior. E porque pecaram. Bom, eu quero agradecer a todos que estão comigo até aqui e pedir que, se você não for inscrito no canal do YouTube, no nosso canal Comente Bíblia, se inscreva, divulgue.